mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios capítulo 15, versos 23. Jesus foi o primeiro a ressuscitar apenas em importância? Os adventistas, para negarem que Jesus foi o primeiro a ressuscitar dos mortos em um corpo glorificado e justificar a aparição de Moisés no Monte da Transfiguração, ignoram a cronologia desse capítulo e teimam em dizer que Jesus foi o primeiro apenas em importância e não em uma ordem cronológica. Mas será que o contexto desse capítulo apoia a interpretação adventista? Analisemos o contexto e algumas palavras chaves de 1 Coríntios capítulo 15. No início do capítulo, Paulo usa várias vezes o termo depois, epeita, no original grego. Vejamos. E que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Versos 5 a 7. Agora vejamos os versículos 23 e 24, onde Paulo usa o mesmo termo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade e força. Versos 23 e 24. Bem, na língua portuguesa, depois é um advérbio de tempo. E tempo é o quê? Cronos, cronologia. Fica claro a ideia de sequência, a ideia temporal. Primeiro Jesus ressuscita, depois os que morreram em Cristo, depois virá o fim. O advérbio de tempo depois, que aparecem nesses versículos, indica, obviamente, uma cronologia. Todo o contexto é escatológico. Vejamos mais uma prova de que o texto é cronológico. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Versos 21 e 22. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Versos 45. Perceba que, mais uma vez, há uma ideia de cronologia. A morte veio pelo primeiro homem, ou seja, por Adão, e a ressurreição dos mortos por Jesus, ou seja, pelo segundo Adão. Assim como todos morreram em Adão, todos serão vivificados quando Cristo voltar. Isso mostra que Moisés ainda não ressuscitou em um corpo glorificado. Agora vamos analisar o termo que é chave, todos, que aparece no versículo 22. Leiamos mais uma vez. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Versos 22. Para negar que todos, em 1 Coríntios 15, versos 22, sejam todos literalmente, os adventistas argumentam que esse termo nem sempre significa todos realmente, mas uma grande parte. Bem, é verdade que o termo todos, pantheos, ou todo, paz, no original grego, dependendo do contexto,
e a que este termo esteja ligado, pode não significar todos literalmente. Normalmente, quando está ligado a lugar ou quando está ligado a um advérbio. Vejamos alguns exemplos citados pelos adventistas em que todos aparece no sentido coletivo, de um grande número ou alguns e não todos literalmente. Leiamos. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Mateus capítulo 2, versos 3. Aí eles indagam: será que toda Jerusalém literalmente perturbou-se? Bem, o termo todo, quando se refere a lugar, não tem sentido absoluto. Veja que não foi toda a cidade literalmente que perturbou-se, mas uma grande parte. Vejamos um outro texto. E assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada, olhem como o mundo todo vai atrás dele. João capítulo 12, versos 19. Aí indagam os adventistas: será que todo mundo seguia Cristo? Bem, aqui nessa passagem, o termo todo, paz, no original, não aparece nos originais. Só aparece o termo cosmos, que se refere a mundo. Agora vejamos um exemplo citado pelos adventistas no mesmo capítulo 15 de 1 Coríntios. Eis que lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. O termo todos aqui está ligado ao termo nem, que tem a função de advérbio de negação. Nem ou não todos. A estrutura sintática é diferente do versículo 22. E o próprio texto diz: nem todos. Portanto, não dá para justificar o versículo 22 usando o versículo 51. Bem, agora vejamos o termo todos com o sentido absoluto, que tem o mesmo sentido de 1 Coríntios 15, versos 22. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. João 1, versos 3. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Colossenses capítulo 1, versos 16. Bem, aí agora nós perguntamos: será que Jesus não criou todas as coisas? Vejamos um outro exemplo. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Atos capítulo 17, versos 30. Será que o arrependimento não é para todos os homens? Outro exemplo. E ainda, quando Deus introduz o primogênito do mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus capítulo 1, versos 6. Será que nem todos os anjos devem adorar a Jesus? Vejamos um outro exemplo. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versos 12. Será que a morte não passou a todos os homens? Será que não foram todos que pecaram? Bem, para finalizar, mais um exemplo. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito capítulo 2, versos 11.
A graça de Deus não foi manifestada a todos os homens? Veja que o termo todos ou todo, sempre que se refere à salvação, à criação de Deus, à ressurreição dos mortos, à adoração, tem sempre o sentido absoluto. Todas essas passagens têm a mesma construção sintática de 1 Coríntios 15, versos 22. Ou seja, todos no sentido geral, e não apenas alguns, ou somente uma grande parte. Não há como dizer que Paulo está utilizando o plural para falar de algumas pessoas no singular. Leiamos mais uma vez. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Não dá para negar que todos morreram em Adão. Não foi uma só parte, ou alguns. Da mesma forma que não há como negar que todos serão vivificados em Cristo. Tudo está no mesmo versículo, no mesmo contexto. Portanto, além do termo todos comprovar que todos irão ressuscitar, inclusive Moisés, as palavras-chave do contexto de 1 Coríntios 15, como depois, primeiro, ordem, deixam claro que há uma cronologia. Jesus não é apenas o primeiro em importância, mas também o primeiro literalmente a ressuscitar para nunca mais morrer. E fica a pergunta para os adventistas: que palavra teria que existir no contexto de 1 Coríntios 15 para admitirem que se trata de uma cronologia? Fica aí a pergunta para os adventistas responderem.